A Nintendo recentemente se juntou aos investidores para divulgar os dados fiscais do primeiro trimestre de 2025 e nós tivemos informações muito importantes aqui referente ao Nintendo Switch Online, sobre o Nintendo Switch 2, inclusive o que a Nintendo pretende fazer com o console. Forecast também foi perguntado, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Tivemos atualizações imensas no Nintendo Music com informações bem legais de Metroid Prime 4 Beyond. A caixa do Nintendo Switch 2 foi mostrada também no aplicativo, com tudo detalhado ali do que virá. Inclusive também temos informações referentes aí às capas do Nintendo Switch 2, inclusive confirmadas lombadas coloridas como era antigamente. Gente, tivemos uma alteração aí que foi um tanto polêmico sobre o contrato de usuário da Nintendo, e eu vim trazer as principais mudanças que tivemos e se isso vai valer pro Brasil, porque foi algo que a galera ficou aí em dúvida e não entendeu direito. Calendário de lançamentos do Nintendo Switch 2, Switch 1 e também vamos falar sobre muito mais coisas. Claro, após nossa vinheta. Vamos lá! Fala pessoal do Sou Nintendista! E eu sou Thales Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje nós temos muitas coisas para falar nesse sábado aqui, data que eu tô publicando esse vídeo aqui para vocês, sobre Nintendo e Nintendo Switch 2, evidentemente para vocês. Seguinte, galera, a Nintendo, ela fez uma reunião de investidores para mostrar também os dados fiscais dela do primeiro trimestre, que foi de março a janeiro a março de 2025. Na verdade, é o último trimestre fiscal dela, mas é o primeiro desse ano de 2025, né? Só pra vocês entenderem aí. E aí eu já trouxe um vídeo pra vocês aqui, detalhando tudo desse relatório, o número de vendas, o forecast do Switch 1 e Switch 2, só que a gente teve agora o perguntas e respostas com os investidores e ali a Nintendo, e temos informações muito interessantes, e boa parte desse vídeo vai falar sobre isso e também sobre o Nintendo Today, que é o aplicativo da Nintendo, que ela trouxe informações bem legais. Antes de começar, vocês vão deixar o like, se inscrever nesse canal, para vocês não perderem nada de Nintendo e Nintendo Switch 1 e 2. Beleza, galera? Então, simbora, vamos compartilhar a tela aqui agora. Então é o seguinte, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui do Nintendo Today pra vocês é que a Nintendo, ela divulgou um trailer brutal. Não foi um trailer, basicamente, é um trailer do Metroid Prime 4 Beyond. A imagem que vocês estão vendo aqui é da versão do Nintendo Switch 2 Edition, beleza? Só que tá com uma imagem bem capada, porque o trailer aqui eu baixei pela internet, aí ficou difícil. Mas baixa o aplicativo Nintendo Today, gente, porque os vídeos lá, as qualidades das imagens também estão sensacionais. Eu, quando assisti esse mini teaserzinho, eu fiquei assim impressionado, porque tá muito lindo esse jogo. Lembrando que ele sai em 2025, tanto para Switch 1 e para Switch 2, só que não temos data ainda confirmada para ele. A gente vai falar sobre calendário de jogos de Switch 1 e Switch 2. Eu acredito que esse jogo ele deva chegar ali entre setembro e outubro. Eu tô mais crente ali pra outubro, que vai lançar esse jogo, beleza? E eu tô muito animado. Na versão do Nintendo Switch 2 a gente vai ter uma qualidade bem superior do que a do Switch 1. E também vamos poder usar os controles de mouse pra jogar, né? E basicamente, galera, o que ele tá mostrando aqui, essa parte inicial aqui foi a primeira coisa que a gente viu do Metroid Prime 4 Beyond, nessa parte quando chega a nave da Samus, basicamente. E pra vocês saberem, cara, eu amo essa parte aqui. E principalmente essa música aqui, cara, é maravilhoso. Amo, amo, amo. Mas basicamente tivemos informações, gente, de que mostra isso aqui, a chegada da Samus ao planeta Tandamar, beleza? E temos informações adicionais muito legais, que inclusive que compartilhou foi o Necrolip do Universo Nintendo. Temos aqui o Lamorn, também será o nome brasileiro para o alienígena do planeta Viros. Galactic Federation foi localizado, né, para o português do Brasil como Federação Galáctica. E o Sylux, né, a volta dele, e é classificado como um atirador de elite mortal, pessoal. E muito interessante isso aqui, né? Bom, e aí, galera, o que eu queria mostrar pra vocês é referente também
já falando pra vocês sobre o calendário, né? Temos aqui Pokémon Legends EA também pra lançar em 2025. Eu acredito que esse jogo vai chegar ali em novembro, então ele tem outubro a dezembro pra chegar, mas eu acredito que ele vai chegar mais em novembro. Temos Rhythm Heaven Groove pra 2026, Tomodachi Life Living the Dream 2026, Pokémon Champions, que ainda não temos data nem margem de lançamento, a janela, né? Mas vai chegar pro Nintendo Switch 1 também. Pra Nintendo Switch 2, temos o Mario Kart World, o Zelda Breath Tears of the Kingdom do Nintendo Switch 2 Edition, o GameCube e o Nintendo Switch 2 Welcome Tour pro 5 de junho, Donkey Kong Bonanza 17 de julho e a Mario Party Jamboree do Switch 2 24 de julho. Kirby Forgotten Land, 28 de agosto. Dragon Drive, mês de 2025. Eu acho que esse jogo vai acompanhar o Kirby Forgotten Land no mês de agosto. Depois temos Kirby Air Riders e o Metroid Prime 4 2025. Eu acho que um dos dois vai pra setembro e o outro vai pra outubro ali, tá? É o que eu tô mais cravado. Hyrule Warriors Age of Imprisonment, ele chega no fim de 2025, na verdade é inverno de 2025, beleza? Então eu acredito que vai ser dezembro. Pokémon Legends EA, fim de 2025, acho que é novembro, e também tem Dusk Bloods, que é pra 2026, beleza, galera? Então esse é o calendário de lançamentos pra vocês que queriam saber. Gente, o que vem na caixa do Nintendo Switch 2? A Nintendo, ela compartilhou detalhes pelo Nintendo Today, inclusive tá colocando vários modelinhos ali 3D pra vocês olharem, dá pra gente girar, brincar, dar zoom, fazer o que a gente quiser. E eu trouxe detalhes pra vocês, a galera que tinha dúvida sobre, beleza? Do que vem dentro da caixa. Então vem o Nintendo Switch 2, óbvio, vem 2 Joy-Cons, o da esquerda e o da direita, o adaptador de energia do Switch 2, o cabo de carregamento USB-C, dock pro Switch 2, o gripzinho, que é para fazer o cachorrinho, né? As correias para Joy-Con 2, que são duas, né? São os straps. E um cabo HDMI de ultra alta velocidade, que vai ser, eu botei até aqui, ó. O adaptador foi confirmado como compatível com USB PD, que é USB Powered, de acordo com a embalagem europeia do console, a fim de reduzir o risco de danos ao console ao usar acessórios de terceiros. Inclusive, perguntaram se cabo HDMI 2.1 vai ter suporte, sim, beleza? E lembrando, gente, já trouxe um vídeo aqui falando sobre compatibilidade de acessórios, controles e tudo mais. A base do Switch 1, os Joy-Cons do Switch 1 você não consegue colocar no Switch 2, mas você consegue parear tranquilamente. Mas a dock, o cabo de carregamento, o HDMI, eles não vão funcionar no Switch 2. Por quê? Principalmente o cabo HDMI, ele vai funcionar uma imagem muito melhor, a do Switch 2, então precisa ser um cabo de ultra alta velocidade, então o do Switch 1 não vai funcionar. E nem o adaptador de energia do Switch 1, beleza? O carregamento ali, ele é diferente, então você precisa ter o do Switch 2, beleza? Então é importante informar isso aqui pra vocês, show? Galera, eu quero mostrar pra vocês aqui sobre o Game Chat. Tivemos umas atualizações aí por causa de um trailer que teve lá na Austrália. Então mostrou um pouquinho mais aqui da tela do Game Chat. Então quando você aperta o botão C, então você consegue convidar alguns amigos seus que tá jogando aquele mesmo jogo que você. E aí até um botão aqui sobre amigos que não estão aparecendo, e aqui a parte de próximo. Depois aqui temos até a segunda parte, ó, enviar 2 convites e começar o chat. Aí você pode começar o chat aqui, né? Então são detalhes que foram revelados aí pelo trailer que teve do Switch 2 na Austrália, beleza, galera? Então, informações aí em primeira mão vindo pra vocês, show? Eu quero até pegar aqui, gente, a capa de Nintendo Switch 2, que foi mostrado lá no Nintendo Today, e algo muito interessante pra mostrar, que a galera reclamou bastante sobre essa logo do Switch 2, que tá imensa. A do Switch 2 era um quadradinho vermelho ali, e só. A do Switch 2 é desse tamanho aqui, a galera ficou chateada e tal. Eu já comecei a me acostumar. Em compensação, a lombar, né, já tínhamos visto isso aqui na Nintendo Switch 2 Experience, mas do Japão a gente não tava sabendo se iam ser todas as versões da capa, mas já tá confirmado, vai ter a lombadazinha coloridinha, basicamente a continuação da parte frontal da capa do jogo. Então a gente acabou perdendo um lado, mas ganhando em outra, beleza? E aqui tem a logo reduzida com um 2zinho do Nintendo Switch 2. Gente, aqui na parte traseira, uma coisa curiosa é que na versão americana
americana, a gente vai ter aqui detalhes, não dá pra ver propriamente dito pra vocês aqui, detalhes dos idiomas que vão ter esse jogo na América, né? Então PT-BR aqui, espanhol latino, francês do Canadá, por exemplo, mostram aqui detalhadamente. O engraçado, mas eu sei por quê. A Nintendo ela colocou a capa da Europa mais baseada na versão da Alemanha. Então, eu não sei se, por exemplo, aqui em Portugal as mídias são diferentes da Itália, da Espanha e da França, por exemplo, e do Reino Unido. Eu não sei se eles vão mostrar esses detalhes em cada capa ali, mas pelo menos na Alemanha não mostra esse detalhe ali. Inclusive, essa parte mais detalhes do jogo, ela é bem gigante e a parte de baixo ali contém menos coisas, beleza? Então isso aqui é informações trazendo pra vocês. Show, pessoal? Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês, aproveitando que eu falando de Mario Kart World, é que a Nintendo nega o uso de inteligência artificial no jogo. E por que aconteceu isso? Lá na Nintendo Treehouse, quando a Nintendo começou a mostrar mais detalhes do jogo, gameplay e tudo mais, a galera começou a ver aqueles banners, né, espalhados pelas pistas e começaram a julgar. Ah, isso é IA, que a Nintendo tá usando e tal. A Nintendo já veio se pronunciar sobre o que ela acha, sobre o que ela pensa em relação à inteligência artificial. E ela já falou que ela prefere priorizar a criatividade humana. E aí eu até botei aqui, ó, garantido que todas as produções da Nintendo sempre serão feitas dessa forma. Então ela falou que não usa inteligência artificial nesse jogo Mario Kart World e nem pretende utilizar, pelo menos com as falas dela, atualmente. Essa informação foi obtida através da Eurogame, porque ela entrou em contato com a Nintendo e foi a Nintendo questionada em relação a isso aí. Então informação aí, se vocês queriam saber, então uma curiosidade, ok? Pessoal, a Nintendo comentou sobre o forecast de 15 milhões de vendas, eu informei isso aqui pra vocês naquele meu último vídeo que eu detalhei o relatório pra vocês. E aí, esse forecast é pra 10 meses, né? Porque o Switch vai ser lançado agora, dia 5 de junho. E o forecast é pra até 31 de março de 2026, então são basicamente ali 10 meses. E aí eles perguntaram, como é que é isso aí? E eles falaram, ó, o Furukawa afirmou que a previsão de vendas de Switch 2 para o período atual é de 15 milhões, o número estabelecido para atingir um nível de venda semelhante ao dos primeiros meses do Switch 1. Verdade, inclusive no primeiro ano fiscal ali do Nintendo Switch ele já passou o Wii U, né, até 2018. Ele reconheceu que o preço mais elevado do novo console pode representar uma barreira inicial para sua adoção, mas destacou que sua compatibilidade com o software do Switch 1 ajudará na continuidade da plataforma. E olha só que interessante, além disso, a Nintendo planeja lançar versões do hardware acompanhadas de software para impulsionar a adoção do primeiro ano. Então, confirmando aí basicamente outros bundles, edições especiais que possivelmente devem estar chegando aí, além dessa do Mario Kart World. E baseado no lançamento equivalente ao modelo anterior. E o Furukawa também enfatizou que a média de 15 milhões de unidades não foi determinada por limitações de produção, tarifas dos Estados Unidos ou riscos de recessão, assegurando que a empresa está fortalecendo sua capacidade de fabricação para atender a demanda de maneira flexível. Mais detalhes disso aqui você encontra lá nas minhas redes sociais, @atualizolive, @sounintendista, que eu sempre tô postando lá pra vocês detalhes. Beleza, meus amigos? Então é bom saber disso aqui. Lembrando que o Mario Kart World, a versão desse bundle, ele é pelo menos limitado no site da Nintendo Informa ali que é até outubro ou antes do estoque acabar. O Brasil eu acho que pode ser diferente, isso que no Brasil as coisas demoram um pouquinho pra acontecer, igual o Nintendo World Championships, no primeiro dia que já tava esgotado no Brasil, até hoje vende aí, né, mas enfim. E ela falou sobre o Nintendo Switch Online também, o que é algo bem interessante. Basicamente ele fala algumas coisas que a gente já sabe, né, o Switch Online traz aí algumas funcionalidades, né, vai ter um vídeo, inclusive, gente, se você quer adicionar o Nintendo Switch Online aí, você vai assinar, não sabe dos benefícios, quer saber mais detalhes, eu gravar inclusive esse vídeo hoje, ele deve sair por essa semana, e também um outro pra falar sobre a biblioteca de jogos do Nintendo Switch Online, que eu sei que a galera quer saber, galera que não tem, quer conhecer mais um pouquinho da biblioteca, eu vou fazer um vídeo sobre isso, então aguarda aí essa semana. Basicamente no Switch 2, gente, vai dar pra jogar o GameCube, se você tem o Expansion Pack, né? Eles também falaram sobre o Game Chat, que vai estar de graça até março de 2026, que eles querem que todo mundo que pegar o Switch 2 teste essa função, mas a partir de abril vai fazer parte aí do Switch Online, o plano básico, né? Até então a gente sabe. O Nintendo Music que chegou no final do ano passado, né? E uma coisa interessante que eles falaram é que a companhia reforçou o compromisso de manter o Nintendo Switch Online como um serviço sustentável e atrativo no médio e longo prazo, buscando oferecer recursos que incentivem o engajamento contínuo dos usuários
e novidades sempre estarão a caminho. Então isso que é interessante para nós, né? A gente recebeu um e-mail ano passado dizendo que a gente recebeu alguma coisa especial pro Switch Online do Expansion Pack e não tinha nem como nem ser outra coisa que não ser o GameCube, né? A galera especulou sobre o MMO. Eu já tava mais, assim, confiante que seria alguma funcionalidade mesmo como o GameCube, né, e chegou, e o Game Chat também vai chegar pra nós aí, beleza, galera? Então, informações sobre o Switch Online sempre tá crescendo, é um serviço que a Nintendo não tira, né, as coisas, só teve um jogo aí que teve um problema que foi a From Software, né, que é o Super Soccer, que foi retirado, mas foi problema de licenciamento, entre outras coisas mais, né, mas até então não tivemos nenhuma perda até onde a gente sabe aí, e cada vez mais o serviço vai agregando valor porque ela vai adicionando mais coisas, né, pessoal? Gente, uma coisa interessante é que tem um gráfico muito aqui legal que mostra sobre o número de empregados da Nintendo com o passar do tempo aí. Temos aqui desde o ano fiscal de 2001 a 2002, né, pro atual. Vocês conseguem ver que sempre tá crescendo, fora aqui no meio, né, deu uma quedinha ali na época do Wii U, né, mas sempre a Nintendo tá contratando cada vez mais funcionários. Então aqui ó, em 2024, 2025, ó, chegando aí, passando de 8 mil funcionários que ela tem, né? E crescendo sempre mais, indo em contra o que é o padrão da indústria, né? Por exemplo, tivemos aí Microsoft, Sony, demissão em massa, que não sei o que, não sei o que. Tem algumas explicações para isso, né? Principalmente na época da pandemia, tivemos muitos problemas referente a demissões, né? Teve gente que conseguiu trabalhar à distância cada vez mais ali, só que a empresa, né, não estava ganhando da mesma forma, né? Então precisou acabar demitindo pessoas. Mas isso não se reflete para Nintendo. Então a gente consegue ver que mesmo na época da pandemia, né, cada vez mais pessoas estão chegando aqui, né? E isso é interessante falar, né? Porque a Nintendo é uma empresa bastante conservadora, né? Eu sempre falo isso aqui para vocês. Mas ela traz coisas bem legais, por exemplo, como a diversidade. Ela falou recentemente sobre funcionários e tal, de várias nacionalidades, várias religiões e tudo mais. Então a diversidade, eles pregam bastante sobre isso. E também é engraçado, né, porque fizeram já saiu alguns dados referente a pessoas que trabalham na empresa e eu não lembro agora a porcentagem cravadinha, mas era bem acima de 95%, vou deixar aqui pra você, mas acho que era 98%, alguma coisa assim. 98% dessas pessoas estão felizes em trabalhar na Nintendo. Então a gente vê que é um ambiente bem saudável ali, pelo menos o que a gente sabe até então, né, galera? Então achei interessante trazer isso aqui pra vocês. E também muito gasto com pesquisa e desenvolvimento, né, recebendo agora o console cada vez mais. 2023 ela gastou bastante com marketing por causa do Tears of the Kingdom, do Mario Wonder, do filme do Mario também, entre outras coisas mais, né, galera? Já trouxe sobre calendário pra vocês. Quero mostrar pra vocês sobre a FNAC da França. A FNAC da França tá fazendo um puta do marketing lá. Botou uma caixa do Nintendo Switch 2 lindíssima. Nossa, eu ia amar tirar a foto aqui. Tivemos também aqui os estoques, né, do Switch 2. Basicamente essas caixas aqui, creio que elas estão vazias, evidentemente, né? Mas já dá pra ver que acaba sendo uma publicidade bastante grande, né? Estados Unidos também, Japão tá assim, absurdo o marketing do console. Aqui eu mostrei pra vocês, já compartilhei uma imagem da FNAC de Portugal, botando toda hora o trailer do Switch 2 ali, rodando, né? Então a gente tá vendo que vai ser massivo. Lembrando que a FNAC vai abrir Day One, meia-noite, dia 5 de junho, pra entregar o console na mão das pessoas e também a compra liberada. Então, pessoal, absurdo isso. Nossa, meu sonho se isso acontecesse, né? E, galera, deixa eu finalizar esse vídeo falando sobre as principais alterações no contrato de usuário da Nintendo, que foi algo polêmico, beleza? Antes, eu quero deixar claro uma coisa aqui pra vocês. Já recebi alguns comentários, algumas perguntas na minha DM também sobre esse contrato de usuário da Nintendo, se devia se preocupar, entre outras coisas também, como a pessoa não tá conseguindo jogar depois que teve essa alteração, né? Que eu recomendei até então, porque o meu Nintendo Switch, né, foi até na época que eu tava fazendo aquele vídeo do cartão de jogo virtual.
né, na hora que eu fui trocar a conta da minha mãe e tal, ele informou, né, que teve essa alteração, eu tinha que confirmar ali, então minha conta acabou deslogando. Então o que eu recomendo vocês? Loguem na conta de vocês, reinicie o console de vocês e pra ver se funciona, ou então pelo menos no site da Nintendo ali, quando você entra, né, você pode concordar com os termos e tal, então tenta isso pra ver se funciona. Gente, foram algumas mudanças que a gente teve, principalmente pra receber aí o Nintendo Switch 2, mas eu trouxe 3 pontos interessantes aqui, a arbitragem obrigatória para resolução de disputas, medidas contra modificações não autorizadas, atualizações na política de privacidade. Deixa eu começar com o 2 e o 3, que eles são mais curtinhos. O 3, eles falam basicamente sobre alterações que visam fornecer maior transparência sobre como os dados do usuário são coletados, usados e protegidos, e recomenda-se que os usuários revisem a política atualizada para compreender plenamente seus direitos e as práticas da empresa, tá? Medidas contra modificações não autorizadas, falando principalmente sobre hardware e software, né? Especificamente a empresa se reserva o direito de tornar o Switch 2 permanentemente inutilizável caso detecte alterações não autorizadas no sistema. Essa medida visa combater a pirataria e garantir a integridade do ecossistema da Nintendo, então tome cuidado com isso. E agora, sobre a arbitragem obrigatória para resolução de disputas, que foi algo polêmico. Porque é o seguinte, gente. Na seção 16 do contrato foi modificada para estabelecer que qualquer disputa entre o usuário e a Nintendo será resolvida por meio de arbitragem vinculativa, em vez de processos judiciais. Isso significa que, em caso de conflitos, as partes concordam em resolver as questões fora dos tribunais através de um árbitro neutro. Só que aí a gente lê sobre isso, entre outras coisas mais, então a galera começou a fazer um alarde todo, que não conseguiria, se tiver em algum momento ali, fazer um processo da Nintendo, que não sei o que, não sei o que. Só que, gente, isso vai valer para cada país. Isso aqui é um dado, né, no contrato lá do usuário global que a Nintendo faz, que atende muitos países. Pro Brasil, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, para quem não sabe, tá? Vou ler aqui o que eu coloquei para vocês detalhadinho, para vocês entenderem, ó. Protege o usuário CDC e garante o direito de acesso à justiça, independentemente de cláusulas contratuais. Ou seja, você pode acionar judicialmente a Nintendo, mesmo que o contrato fale em arbitragem obrigatória. E segundo o artigo 51 esse do CDC, cláusulas que obriguem o consumidor a recorrer exclusivamente à arbitragem são consideradas abusivas, a não ser que o consumidor concorde expressamente com isso no momento da disputa, não só aceitar o contrato. E a cláusula de arbitragem está lá porque a Nintendo aplica esse contrato globalmente, como eu falei para vocês, mas no Brasil ela não tem força total. O consumidor brasileiro ainda pode recorrer ao PROCON, juizados especiais ou justiça comum se necessário. Então é importante trazer isso aqui para vocês, acho que deu para esclarecer o que a galera tinha dúvida em relação a isso. Tem mais dados aqui do que foi alterado também no site da Nintendo, tá? Todas essas informações de um jeito mais reduzido e também todas as cláusulas lá novas e tudo mais. Vou deixar esse link aqui na descrição para vocês acompanharem. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva nesse canal e me siga nas redes sociais também para vocês não perderem nada de Nintendo, Switch 1, Switch 2, estou trazendo várias coisas pra vocês. Temos uma playlist chamada Nintendo Switch 2, tudo que você precisa saber, com detalhes de cada funcionalidade nova do console, informações bem legais aí, porque sempre a galera tá me perguntando. Então, antes de perguntar, vai lá, acessa a playlist, tá maravilhosa. Link aqui abaixo na descrição. Meus amigos, vou ficando por aqui. Às vezes, vendo numa próxima. Tchau, tchau.